Olá, meus alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, estou passando agora para resolver as questões, como eu tinha dito, que eu deixei durante a semana. Então, a partir de agora, não adianta mais enviar as resoluções, ok? Eu vou fazer a correção agora e vocês acompanham aí no caderno de vocês. Como vocês podem ver, o assunto que nós estamos trabalhando é genética e evolução. Agora nós estamos trabalhando os conceitos de genética. Em seguida, o assunto será evolução. Muito bem. Começando então com as 6 questões que eu passei para vocês. Deem uma olhadinha já aí no caderno de vocês, acompanhem junto, vamos lá? A primeira questão. Mendel, durante suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses. Entre estas estava a de que fatores se segregam, se separam, quando ocorre a produção dos gametas. O que Mendel chamou de fatores, hoje sabemos que se trata dos genes. Alternativa B, parabéns para quem acertou. Esses genes, eles se dividem, né? Então, como nós veremos mais adiante no cálculo de Punnett, para definir as características hereditárias, nós utilizaremos um gene masculino e um gene feminino, e assim nós definimos as características hereditárias daquele determinado indivíduo, ok? Vamos à questão número 2. O que é heredograma? Como ele é feito? Essa questão vocês vão escrever, mas o que é que eu espero que vocês tenham escrito, né? Heredograma, ele é um diagrama para descrever a história familiar em termos de ascendência, descendência e a incidência de determinada característica. Então esse heredograma, ele vai formar uma árvore genealógica do indivíduo, estabelecendo as características desse indivíduo nessa árvore genealógica, ok? Como que ele é feito? Ele é feito exatamente calculando-se as características do pai e da mãe desse indivíduo, e é feito então esse mapeamento que vai definir essas características que esse indivíduo possui, ok? Vamos para a questão número 3. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Melanina é aquilo que dá cor para a nossa pele. A falta de melanina, então, faz com que a pessoa fique com aquele aspecto albino, mais branco, mais claro, certo? E claro que essa pessoa tem a pele mais sensível. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, porém que possui mãe albina, então ela é heterozigoto, qual a probabilidade de o filho do casal nascer albino? Para resolver essa questão, nós faremos o cálculo de Punnett. Parece muito com o jogo da velha. É muito simples. E, inclusive, vocês utilizarão essa informação no ensino médio para aprender sobre a segunda lei de Mendel, quando a gente vai trabalhar mais com probabilidade. Certo? Então, vamos colocar aqui o gene masculino e o gene feminino. Então, o enunciado diz que o rapaz ele é homozigoto recessivo, azinho, azinho, ele é homozigoto recessivo. E a mãe é heterozigoto, certo? Dominante, azão, azinho, ok? Agora é só então juntar esses pares para definir a probabilidade dos filhos deles nascerem albino. Vejamos, primeiro filho, azão, azinho, então ele é heterozigoto. Segundo filho, azão, azinho, também heterozigoto. No terceiro filho, nós já teremos aqui, ó, a incidência novamente do albinismo, azinho, azinho. E no quarto filho, a mesma coisa, azinho, azinho. Com isso, a probabilidade de que eles tenham um filho albino é de 50%. Ok? Vamos à questão número 4. Questão número 4 diz, imagine que no cruzamento entre 2 ratos de pelagem preta, que é a característica dominante, nasceu um filhote de pelagem branca. Ao observar esse fato, podemos afirmar que a. Os pais do rato branco são heterozigotos. B. Os pais do rato branco são homozigotos. C. O rato branco é heterozigoto. D. O rato branco tem o mesmo genótipo dos pais, diferindo apenas no fenótipo. E. É impossível que o rato branco seja filho dos ratos de pelagem preta. Vamos resolver isso também usando o cálculo de Punnett, como nós já fizemos na questão anterior. Então, o que é que foi dito aqui é que esse rato, os pais desse rato, eles são heterozigoto. Então, azão, então os pais aqui, vamos colocar os pais aqui. O homem, o gene masculino e o gene feminino. Então, eles são azão, azinho e azão, azinho.
Agora é só novamente fazer a combinação. Tá? Um dos filhos vai ser azão, homozigoto dominante. O segundo, azinho, heterozigoto dominante. O terceiro, azinho, sempre coloca o gene dominante primeiro. E o quarto filho, veja só, azinho. Então ele é homozigoto recessivo. Então a resposta correta é a alternativa A. Os pais do rato branco são heterozigotos. Somente o fato de dos pais serem heterozigotos é que dá essa combinação de que um dos ratos ele seja recessivo, ele nasça branco, tá certo? Então por isso, inclusive, que a alternativa correta é a letra A. Parabéns para quem acertou. Vamos à questão número 5. Bom, a questão número 5 ela é muito fácil, inclusive explica um pouco mais sobre os trabalhos de Mendel. Nós já estudamos sobre ele, inclusive no 8º ano a gente estudou um pouco, vocês devem se lembrar disso. Gregor Mendel ele era um monge e ele estudou sobre hereditariedade ainda no século XIX. Ele usou para isso as ervilhas. E aqui existem algumas razões. O que diz a questão número 5 é: o sucesso dos experimentos de Mendel está diretamente ligado ao material escolhido para sua pesquisa, ervilhas. Analise as alternativas abaixo e marque a única que não representa uma vantagem de uso dessa espécie. Bom, a primeira razão por que Mendel utilizou ervilhas é porque elas eram de fácil cultivo. Isso é uma realidade. Tá? O fato de ser cultivadas com facilidade permitiu a Mendel manipular essas espécies, ok? E ele fez diversos testes de probabilidade. B. Produz poucos descendentes. Aqui está a questão errada, tá? Então, essa é a questão que vocês vão marcar, porque ela não representa o uso. Na verdade, as ervilhas, elas produzem vários descendentes. Mas vamos ler o 6 para entender um pouco mais sobre a lei de Mendel e por que ele escolheu ervilhas. C diz que o ciclo de vida da ervilha é curto, isso é verdade, porque se ele escolhesse um legume, uma fruta, uma planta que tivesse um ciclo de vida longo entre ela nascer, crescer, gerar frutos, então ele não conseguiria acompanhar todo esse processo, ele demoraria muito tempo. Com ervilhas ele conseguiu fazer esse estudo em cerca de 2 anos, o ciclo completo, ok? Então, o fato de ser o ciclo de vida curto, isso foi positivo. D. Facilidade de polinização artificial. Isso também foi um fator que corroborou para que Mendel ele escolhesse as ervilhas, porque ele conseguia fazer a polinização artificial, ele conseguia pegar o gene de uma ervilha e colocar em outra, para assim fazer essa polinização. Okay? E a letra E possui muitas variedades. Sim, as ervilhas elas possuem muitas variedades. Então, como eu já disse, a alternativa incorreta é a letra B, ok? Vamos à questão número 6, a sexta é a última. Bom, a questão número 6 também é para que vocês escrevam, eu quero saber como é que está o conhecimento de vocês em relação ao que a gente falou até aqui, ao que vocês estudaram. Se alguém ainda tem dúvida, volte no vídeo que eu passei para vocês no início da semana. Diz o seguinte: com suas palavras, faça um resumo sobre o que compreendeu sobre genética, a primeira lei de Mendel e os fatores hereditários. Como é que os fatores hereditários são transmitidos? Bom, nós aprendemos que a genética ela é uma área da ciência que é voltada para o estudo da hereditariedade. Okay? Então a genética ela se preocupa em estudar sobre a estrutura e sobre as funções de genes. Lembra que a gente estudou sobre DNA, cromossomos, cariótipo? Pois bem, isso tudo são áreas que são estudadas pela genética. Certo? Por que a lei de Mendel, a primeira lei de Mendel, ela foi importante? Porque foi Mendel o precursor a estudar essas características que são repassadas. Mendel ele pôde afirmar que características de determinado indivíduo, no caso as ervilhas, do que ele estudou, são repassadas um gene do pai e um gene da mãe, ok? Ele também estudou que existem indivíduos, características que são dominantes, são aquelas que se sobressaem, que aparecem, e existem características que são recessivas, como nós já vimos na questão anterior. Bom, e como os fatores hereditários são transmitidos? Bom, os fatores hereditários eles são transmitidos juntando-se então esses genes
tá? Esse processo que nós aprendemos no ano anterior, que é o processo de meiose, da formação do indivíduo. Lembra que nós aprendemos que se junta-se 23 cromossomos masculinos e 23 cromossomos femininos. A soma, então, 46 cromossomos, é o código DNA do indivíduo. E esses genes, essas somas desses genes, determinam características tanto genótipas quanto fenótipas, ok? Bom, então, para quem foi nessa linha, parabéns. Semana que vem envio uma nova atividade. Bons estudos e obrigado por assistir até aqui. Até mais.